E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje, vamos embarcar numa viagem pelas descobertas mais incríveis de todos os tempos. Desde cidades perdidas até mistérios que estavam debaixo do nosso nariz, preparem-se para se surpreender. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos desvendar juntos esses achados de arrepiar. Partiu! Gente, imaginem só, uma civilização inteira escondida debaixo do nosso nariz por séculos. Foi isso que aconteceu em 2018, quando essa maravilha da tecnologia, o LiDAR, revelou uma cidade maia gigantesca engolida pela floresta na Guatemala. E quando eu digo gigantesca, é tipo encontrar o Cristo Redentor no meio da Amazônia. Estamos falando de mais de 60 mil estruturas, pirâmides, palácios, casas, tudo interligado por estradas, mostrando que os maias eram muito mais avançados do que a gente imaginava. Os maias já eram famosos pelos mistérios dos seus calendários e profecias. Mas essa descoberta é como achar o diário secreto deles. É como encontrar uma segunda grande muralha da China, só que na América Central. E o mais legal é que essa cidade fantasma, que os arqueólogos chamam de Mirador, ainda guarda um monte de segredos. É como se a gente tivesse achado o mapa da mina perdida do Eldorado. Só para ter uma ideia, a maioria das construções ainda não foi explorada, ou seja, tem muita história para ser contada. Essa descoberta vai mudar tudo o que a gente sabe sobre os maias, sobre a história da América e, quem sabe, até sobre a nossa própria civilização. Afinal, se uma cidade inteira ficou escondida por tanto tempo, o que mais será que a floresta, o deserto, o fundo do mar ainda escondem da gente? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a aventura da descoberta está só começando. Quem aí é fã do Egito Antigo? Se preparem, porque, em 2020, os arqueólogos descobriram algo inacreditável em Saqqara, um lugar já famoso pelas suas pirâmides e tumbas. Um complexo funerário completamente intacto, com sarcófagos lacrados há mais de 2.500 anos. É como abrir a tumba de Tutankhamon de novo. Os egípcios eram feras em preservar seus mortos, mas encontrar tumbas intocadas, desde a época dos faraós, é como encontrar um pão de queijo quentinho saindo do forno depois de milênios. É como abrir uma cápsula do tempo e dar de cara com a vida, a morte e os rituais de uma das civilizações mais fascinantes da história. Dentro dessas tumbas, os arqueólogos encontraram de tudo: múmias cobertas de ouro, máscaras funerárias, hieróglifos contando histórias de outro mundo, estátuas, joias, oferendas. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Imaginem só a emoção de estar entre os primeiros a pisar naquele lugar depois de milênios, de tocar em objetos que pertenceram a pessoas que viveram há tanto tempo. É de arrepiar, né? E o mais legal é que essa descoberta é só a ponta do iceberg. Saqqara é gigantesca e os especialistas acreditam que ainda existem muitos outros tesouros escondidos por lá. Quem sabe a gente não encontra a tumba de Cleópatra ou desvenda finalmente o mistério da construção das pirâmides? As possibilidades são infinitas. Uma coisa é certa: o Egito nunca decepciona quando o assunto é mistério e grandiosidade. Capítulo 3 – Titanic. O gigante ressurge das profundezas. Em 1912, o Titanic, que diziam que nem Deus afundava, afundou em sua primeira viagem, levando mais de 1.500 almas para o fundo do mar. Uma tragédia que chocou o mundo e que nunca foi esquecida. Mas o que ninguém esperava era que, 73 anos depois, o gigante ressuscitasse das profundezas. Em 1985, uma expedição liderada pelo Robert Ballard encontrou os destroços do Titanic a 3.800 metros de profundidade, lá no fundo do Atlântico. Foi um momento histórico, porque finalmente a gente pôde ver como estava o navio que todos achavam que tinha sumido para sempre. As imagens do Titanic no fundo do mar são impressionantes e assustadoras ao mesmo tempo.
Dá para ver a frente, a traseira, os quartos, as coisas dos passageiros, tudo coberto por uma camada de lodo e vida marinha. É como se o tempo tivesse parado por ali. A descoberta do Titanic não só fez a gente se lembrar da história do navio, mas também gerou um monte de perguntas e discussões. Como um navio tão grande e moderno afundou tão rápido? Teria sido só um acidente ou alguém errou feio? As expedições que voltaram lá no fundo do mar descobriram coisas importantes sobre o navio, as causas do naufrágio e como era a vida a bordo. Objetos recuperados do Titanic, como pedaços do navio, malas, cartas e até o menu do último jantar, ajudam a contar a história daquela noite terrível. O Titanic se tornou um símbolo da nossa fragilidade diante da força da natureza e um lembrete de que mesmo as maiores invenções podem ser destruídas por acidentes. A descoberta do Titanic é um marco na história da exploração do mar e um lembrete de que o fundo do mar ainda guarda muitos segredos e histórias para contar. Capítulo 4. O filhote congelado no tempo. Mistério pré-histórico. Em 2019, lá no gelo da Sibéria, cientistas fizeram uma descoberta que parece ter saído direto daqueles filmes de dinossauro. Um filhote de cachorro mumificado, com 18 mil anos de idade. E o mais impressionante é que ele está tão bem conservado que parece que acabou de sair da geladeira. Sério, gente. Esse filhote é a coisa mais fofa que você vai ver hoje. Ele ainda tem pelos, bigodinhos, focinho. Imaginem a cara dos cientistas quando encontraram esse pedacinho da pré-história. Eles devem ter pulado de alegria. Mas a história não acaba por aí. Os cientistas ainda não sabem se esse filhote era um lobo ou um dos primeiros cachorros domesticados. Imagina a dúvida. Se for um cachorro, significa que a amizade entre humanos e cães é muito mais antiga do que a gente pensava. E tem mais. Analisar o DNA desse filhote pode nos ensinar sobre a evolução dos cachorros, como eles viraram nossos melhores amigos e como era a vida na Era do Gelo. É como ter uma máquina do tempo, um portal para um mundo que a gente só conhece por livros e filmes. A descoberta desse filhote peludo mostra que o gelo esconde segredos incríveis e que ainda temos muito o que aprender sobre o passado do nosso planeta e dos bichos que viviam nele. E aí, será que esse filhote era um anjinho de 4 patas ou um lobo mau? Só o tempo e a ciência dirão. Capítulo 5. Esferas da Costa Rica. Enigma de pedra ou brincadeira de gigantes. Preparem-se para um dos maiores mistérios da arqueologia. Na Costa Rica existem centenas de esferas de pedra gigantes, algumas com mais de 2 metros de diâmetro e pesando toneladas, que intrigam cientistas e aventureiros há décadas. Imaginem só encontrar essas bolas de pedra gigantescas no meio da floresta, como se fossem as bolinhas de gude de um gigante. A primeira pergunta que vem à cabeça é: quem fez isso? E como? As esferas foram encontradas no começo do século XX e até hoje, ninguém sabe ao certo o que elas significam ou para que serviam. Algumas teorias dizem que elas marcavam território, eram calendários astronômicos ou até símbolos religiosos. O mais intrigante é que as esferas são quase perfeitas, o que indica que o povo daquela época era muito avançado. Como eles conseguiram esculpir e polir essas pedras com tanta perfeição sem usar ferramentas de metal? E como eles carregaram essas esferas gigantescas por tanto tempo e por lugares difíceis? As teorias vão desde rampas e troncos de madeira até intervenção divina e até alienígenas. O mistério das esferas da Costa Rica mostra que o passado ainda guarda muitos enigmas e que a história da humanidade é cheia de surpresas. E você? O que acha? Quem você acha que criou essas esferas misteriosas? Deixe a sua opinião nos comentários. E aí, pessoal? Qual desses achados vocês acharam o mais incrível? Deixem aqui nos comentários.
E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Valeu e até a próxima!